Nem toda porta aberta foi uma porta aberta por Deus. Fique até o final desse episódio que você vai saber aqui algumas coisas muito importantes para você aprender a andar por propósito e não só por oportunidade. Meu nome é Demi Oliveira, eu sou especializado em expansão de negócios. Trabalhei mais de 20 anos em multinacionais, nos últimos 14 expandindo a Samsung, loja Samsung, áreas de tablets, áreas de relógios inteligentes, não só no Brasil, mas também o projeto que impactou as lojas Samsung no mundo inteiro. E eu, hoje, como CEO e fundador da Goshen Land, quero trazer uma visão muito importante. Em 2024, nós da Goshen Land expandimos mais de 100 empresas, entre consultorias, imersões, mentorias. São empresas que estão crescendo. E eu sou contratado para ajudar essas empresas a crescerem. Eu sou contratado para ajudar o empresário a pensar diferente. E trabalhando ainda mentalidade, trabalhando ainda a oportunidade, visão que transforma a sociedade, eu quero trazer sobre a questão de trabalhar em propósito e não apenas oportunidade. Então vamos para o nosso 3C. Curte, comente e compartilhe esse episódio com todas as pessoas, principalmente com aqueles que muitas vezes estão fazendo de tudo, mas não estão fazendo nada muito profundo. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você sabe o que a sereia faz? A sereia a gente vê nos desenhos como uma mulher bonita, alguém atraente, entre outras coisas, mas a sereia, na mitologia, ela te engana o marinheiro, ao marinheiro se apaixonar, ela puxa o marinheiro para o fundo do mar e o marinheiro morre. No mundo dos negócios, nós temos que parar de ouvir os cantos das sereias. O que são cantos das sereias? Você está andando num rumo, Deus te deu uma visão, você criou um plano de negócios, você tem sócios, você tem funcionários, você está trabalhando naquele projeto, aí de repente vem oportunidade, você fala, essa oportunidade eu não posso perder, essa oportunidade eu não posso perder. Você começa a ter um sentimento que é medo de não estar fazendo parte de algo que você poderia estar ganhando. Mas Deus mandou você ir reto. Só que essas oportunidades que aparecem, muitas vezes elas não estão ligadas com a tua atividade fim, muitas vezes elas só vão te dar dor de cabeça, em algumas vezes ela não vai te trazer receita e em raras vezes ela vai fazer com que você seja pego, levado até o fundo do poço e perder aquela sua atividade principal, se você é um marinheiro, que seria a navegação. E se a gente levar para um lado mais espiritual, o título desse episódio é Nem toda porta aberta foi aberta por Deus, é que muitas vezes eu gosto muito de trazer o teste de Deus, não por um Deus sarcástico, mas um Deus para provar a nossa fé. Ele fala, olha, eu te mandei você ir nessa direção. Vão surgir outras oportunidades. Vão ser colocadas portas escancaradas de novos projetos, novos clientes. Coisas que são não tão inerentes àquilo que você está vivendo hoje. Você precisa aprender a falar não. Você precisa ter maturidade para falar não para uma oportunidade de emprego, porque você ainda não desenvolveu nada dentro da tua empresa na qual você está representando. Você precisa aprender a falar não, que não é o momento de casar, nem namorar, é o momento de estudar. Você precisa falar não, que não é um momento específico de criar novos projetos dentro da empresa. Muitas vezes você tem que falar não para uma sociedade, muitas vezes você tem que falar não para um investimento e você tem que seguir aquilo que Deus te deu. Muitas vezes é até Deus testando, dizendo, olha, vamos ver se ele vai ser capaz, ou se ela vai ser capaz de ir até o fim nessa visão profunda que foi dada. E você sabe que muitas vezes a gente pega histórias da Bíblia, como de Davi. A Bíblia fala que as pessoas do exército de Davi, uma única pessoa, era capaz de derrotar 800 soldados inimigos. Hoje, para nós, guerrear é algo do tipo ruim, mas naquela época, vencer guerras era um poder muito forte, estava relacionado com riquezas. E Davi era líder, Davi era rei, Davi tinha um exército e as pessoas que estavam embaixo dele eram pessoas que conseguiam derrotar 800 soldados inimigos. Salomão, que foi o filho dele, construiu o templo, mas construiu o templo com a riqueza que Davi conseguiu das guerras. Você imagina? E a Bíblia fala que Davi tinha o coração alinhado com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Surgiram várias oportunidades para Davi. Davi foi firme em seguir. Não estou falando um homem perfeito. Ele é um exemplo de um homem perfeito. Com traição, com morte, entre outras coisas. Mas diante das oportunidades abertas, muitas oportunidades, Davi falou não.
mesmo ele tendo todos os recursos, porque ele dependia primeiro de Deus. E nós? Se nós tivermos todos os advogados, se nós tivermos todos os investidores, se nós tivermos todas as pessoas dentro do nosso time, eu sei, empresário líder, que você deve sofrer ou com contratação, manutenção de time, ou você deve ter dificuldades em atrair dinheiro, em gerar caixa, receita, em crescer, em analisar marketing, vendas, ou os teus processos estão bagunçados dentro da tua empresa. Você imagina uma empresa onde tem recursos financeiros ilimitados, onde tem pessoas ilimitadas e onde também dentro de tudo isso tem ali tudo à disposição. Como que uma pessoa dessa vai buscar Deus? Como uma empresa dessa vai se submeter diante de uma visão de poder ilimitado? Era esse poder ilimitado que Davi tinha, que mesmo assim, antes de fazer qualquer coisa, ele consultava a Deus, e quando ele não consultou, ele errou. Quando ele quis fazer censo da riqueza dele, censo dos soldados, das pessoas, sem perguntar para Deus, ele foi punido. Entre tantas outras coisas. Então, para nós aqui, que estamos ouvindo esse podcast, um podcast muito bem alicerçado, com histórias reais, bíblicas, mas com o meu principal objetivo de trazer uma visão do tipo, quais são as dificuldades que você está enfrentando? Muitas vezes, diante de uma dificuldade, você teve palavras, você teve projetos, durante anos você orou e você está vivendo aquilo que você orou e tem grandes dificuldades. Muitas vezes tem dificuldade de avançar, você não está conseguindo vender o que precisa ser vendido, os teus produtos e serviços não estão tão ali atraentes ao consumidor, mas diante de tudo isso, tome cuidado com as oportunidades abertas, que muitas vezes a oportunidade ou é Deus testando ou o inimigo colocando algo ali para desviar do teu foco. E se você tivesse todos os recursos na sua mão, nós muitas vezes não estaríamos tendo o sucesso que nós temos na jornada. Eu vejo no caso da Goshen Land. Depois de 20 anos como executivo de multinacional, eu fiz investimento em vários negócios, eu criei fundo de investimento, eu saí para ser CEO de uma consultoria e uma empresa de educação para ajudar empresários a crescerem. E nós temos dificuldades todos os dias, ou dificuldades de pessoas, ou dificuldades de atrair talentos, ou dificuldades financeiras, ou dificuldades com projetos, ou desafios acima daquilo que a gente pode carregar. E ontem mesmo eu recebi uma ligação do empresário dizendo: Dema, eu quero que você seja sócio de mim no empreendimento. Ao olhar o empreendimento, pessoal, era um empreendimento fantástico, que ardia no meu coração. Eu adoraria ser parte dele. Mas eu falei não. Por que eu falei não? Porque eu mal consegui atingir tudo aquilo que Deus preparou para essa fase na minha vida, na vida da Goshen Land, na vida da empresa. Eu poderia até falar sim, mas aquilo seria um canto de sereia. Aquilo seria uma porta aberta que não foi uma porta aberta por Deus. Então, como que eu consigo ter essa sensibilidade? Primeiro, sabendo que eu sou filho de um Deus Altíssimo e que a identidade do Dema, do Demétrios, está firmada na identidade de Deus. Então, eu sei que Deus me ama e eu sei para que eu fui levantado e eu também sei o que é a Goshen Land, o que ela representa. Então, baseado nisso, eu, de forma madura, prefiro dizer não, porque não é que eu estou perdendo a oportunidade. É que eu estou sendo maduro dizendo não, porque eu sei quem me ama, quem me criou e sei quem eu sou e qual é meu projeto hoje. Eu confesso que todos os dias é uma dicotomia. Aceito ou não aceito a proposta? Viro sócio ou não viro sócio a proposta? Aí vem o diabo no meu ouvido e fala assim: olha, consultoria não dá tanto dinheiro, viu? Igual aquele projeto que te ofereceram ontem. Fazer imersão, mentoria, você pode até ficar bem, mas você não vai ter uma indústria famosa igual da CIMED, que aquele cara te ofereceu um pedacinho. Mas nem toda a porta aberta veio de Deus. Se Deus mandou eu seguir reto, eu tenho certeza que ele tem um plano sobre a minha vida, eu tenho certeza que eu tenho que seguir, olhar, tendo direcionamento com ele, mesmo sabendo que as variáveis são muitas vezes variáveis difíceis. Dificuldades, cansaço. Você se pergunta, será que eu estou no caminho certo? Sabe quando você pega um carro, coloca no GPS e aí você continua indo reto? Aí você vê que não vira nem para a esquerda nem para a direita e você fala, quer saber de uma coisa? Faz tanto tempo que eu estou indo reto que eu vou virar aqui nessa rua aqui. Aí você vira na rua. Aí o GPS vai recalcular a rota de volta onde você estava. Muitas vezes a gente dá a volta e perdemos tempo. O ato de você entrar em todas as portas abertas te faz você perder tempo. Eu gosto muito de uma frase, e essa frase eu faço algumas adaptações, que ela está relacionada ao seguinte: você quer ter sucesso na vida? Faça uma única coisa bem feita, de forma profunda, onde tem lucro, onde tem recorrência, onde você sinta prazer em fazer aquilo. Não faça várias coisas. Eu coloquei recentemente um Reels no Instagram que eu falava assim: quem muito namora não casa com ninguém. E normalmente essas namoradas e essa atitude de namorar,
é porque nós não estamos firmados na nossa identidade como empresários, como líderes, como pessoas que estão para transformar esse mundo. Somos agentes de transformação. E eu quero trazer aqui 3 dicas práticas para que você, empresário, para que você, líder que está ouvindo esse podcast, consiga viver com plenitude aquilo que Deus preparou para vocês. Número 1, tenha hábito diário de orar e conversar com Deus, ler a Bíblia, entre outras coisas. Isso é sabedoria pura. Número 2, tenha mentores, conselheiros, que você consegue abrir o teu coração e que essas pessoas conseguem ser mais comedidas do que expansionistas. Olha o que você construiu até agora. Número 3, lembre-se de onde você estava para onde você chegou. Toda hora no meu coração vem a vontade de eu aqui na empresa, aqui na matriz da Goshen Land, pegar um sapato velho, ralar ele até ficar com um buraco e colocar um jornal. Porque durante muitos anos, no início da minha carreira, eu não conseguia trocar meu sapato. E meu sapato, a sola já tinha ido embora. E tinha 2 furos no meu pé esquerdo e no meu pé direito. E para que eu não ficasse com o pé sujo ou molhado, eu colocava jornal. E o jornal que tinha contato com o chão. Isso me ajuda a eu lembrar de onde eu vim e aonde eu quero chegar. E aonde estou agora. E esse coração de gratidão me faz seguir firme e forte, sabendo que eu tenho um Deus que me ama, que me dá os recursos, abundante, que me deu uma tarefa e que mesmo que eu não tenha todos os recursos, eu vou continuar com fé, confiando nele, sem ouvir os cantos da sereia e sem entrar em toda a porta. Eu finalizo com uma oração para você, que o Senhor Deus abra todas as portas que precisam ser abertas para ti, líder empresário, e que fecha todas que não são para você. Que não apareça nenhuma oportunidade que não é para você entrar e que você tenha a sensibilidade de saber aonde colocar o pé e aonde tirar o pé. E que tudo aquilo que você venha fazer mediante oração, direcionamento divino, e que você tenha uma nova fase, uma nova temporada de aprofundamento do relacionamento com o teu Deus que te criou. Tenho certeza que você gostou desse episódio. Aqui, tanto no Spotify como no YouTube, tem outros episódios relacionados que vão te ajudar a você crescer cada vez mais. Então, clique em algum deles e escute, que com certeza você não se arrependerá. Até o próximo Papo de Expansão. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6,